Sensíveis a um monte de coisa. Esse cara mesmo que subiu com uma arma nos Estados Unidos, O que foi agarrar o Dave Chappelle? ele foi agarrar o Dave Chappelle com a arma. Ele tava bem chateado, né? Sim, Ficou puto. ficou putinho. Então, e ele tava carregando uma arma porque ele, na turma dele, na bolha social, que ele... Carregar a arma é uma dos valores que ele tem. Tem uma outra parte dos Estados Unidos que acho que não, que acho que é melhor que a gente não carregar a arma na rua, porque isso pode gerar mais violência. Entendeu? E essa liberdade do cara subir com uma arma, ele não tá sozinho nesse pensamento. Mas ele não tinha essa liberdade, Metodo, que ele foi... A liberdade que eu ele acho que ele nem sentiu... foi preso, eu acho. Não foi preso? Pior que não foi preso, não. Então, Mas deveria ter sido, na minha opinião, né? Você ameaça alguém com uma arma... porque assim, das duas, uma. Se ou ele era um maluco que age... Com certeza, era um maluco. Diferente de todas as outras pessoas, né? Mas aí que tá. Ele é um maluco, mas faz parte de um grande grupo de pessoas que pra gente está maluca. E carrega armas e quando se sente ultrajada, invade e responde com violência. Sim. Entendeu? Então não é mais, se a gente viu o Will Smith, isso aqui, quer dizer, virou comum. Né? Daqui a pouco, os teatros vão ter que nem alguns bares nos Estados Unidos, que tem uma tela de proteção, porque os caras jogam coisa. E o Angra já tocou num lugar nos Estados Unidos. Ele foi dominado após atacar Dave Chappelle no palco. Não, ele foi preso, na verdade. Ele teve que pagar a fiança ali, né? Fiança de 30 mil reais. E não pode chegar mais a 90 metros de distância do Dave Chappelle. Então, o cara é maluco, pô. Sabe qual que é o problema? É que a gente, porra, não pode deixar que essa galera domine o mundo. Que eles estejam certos de oprimir quem quer falar o que quer falar. Tipo, o Dave Chappelle faz piadas que são pesadas. É o direito do cara. Aí a gente vai falar, pô, Dave Chappelle, você não pode mais falar esse tipo de piada, então. Só porque tá ofendendo as outras pessoas. Você tem que parar. A sociedade mudou e agora você não pode mais se expressar. Esse é o caminho certo? Assim, mas não é o caminho certo, porra. Não, já é assim, não pode fazer uma série de assuntos, você não pode mais fazer porque assim, uma coisa é você, um grupo achar engraçado, um tipo de piada que para um outro grupo não tem graça nenhuma. O problema do outro grupo, uma dor... conviva com a liberdade do outro de se expressar, porra. Não sei, cara, não sei, porque, por exemplo, Ninguém é um tá assunto obrigando complicado. a pessoa a ir no show do No caso, o Chris Rock não estava fazendo uma piada sobre... o Will Smith estava sensível porque a esposa já tinha ficado doente, não é isso? Ela tava com queda de cabelo, alopécia. Queda de cabelo, é só isso. Não tem nenhuma condição, ela não vai morrer, ela só vai perder o cabelo. Certo. Então para ela, aquela piada não vai ser engraçada. Então não pode mais fazer piada de careca. É isso que eu tô te falando, cara. A gente tá vivendo numa sociedade, caminhando pra uma sociedade que você não vai poder falar mais nada. Isso não é bom, pô. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar isso normal e natural, pô. Não, eu entendo, cara, o que você está falando. Só que eu acho que as duas coisas têm que se organizar, né? Esses dois pensamentos eles vão ter que se alinhar. Porque senão vira um braço de ferro, tipo... Mas a sociedade é um braço de ferro, né? A cultura. Ok, mas assim, nesse caso que você está falando, por um lado, um cara acha que tem que, sim, respeitar. A gente não vai rir de coisas que são dores para um grupo. Não vamos rir mais. Então tem aquele grupo que acredita nisso, ok? Então você... tá bom. Tem um grupo que acredita nisso. Ok. E aquele que acha que não. Esse grupo que se vire com a dor, porque o humor não pode estar sendo limitado à dor do cara que interpretou qualquer coisa. Ok. Então, supondo... qual que seria, essas duas correntes de pensamento elas têm que se alinhar. Não tem que ser nem imposta essa verdade por lei, nem desse jeito, nem desse jeito. Certo? Então, a gente faz escolhas. O mundo não tem um governo que comanda. O mundo é dominado por 7 bilhões e 200 de pessoas. Ué, vamos ter pessoas que realmente acreditam que não, vamos respeitar essas dores, né? E outras que vão falar assim, não, eu acho que realmente vamos usar do humor do jeito que a gente bem entende, né? Só aí tem uma área meio cinzenta de que algo que é engraçado apenas para um grupo que para o outro não tem graça alguma. Mas e aí? Aí o grupo que acha graça não pode fazer a piada porque o outro grupo não acha graça? Não, ele pode, mas esse outro grupo vai ficar muito sensibilizado ou até revoltado. Ele pode, é uma escolha. Mas então, essa escolha que estão querendo tirar, entendeu? Esse é o problema. Eles não estão querendo deixar mais as pessoas terem essa escolha. Por exemplo, piada de gordo. Eu sou gordo, sou tetudo, tenho 2 tetas grandes, sou gordo. Mas se fizer piada de gordo, pra mim, me chamar de tetudo, eu sou tetudo. Se eu quiser, eu fico ofendido com isso.
Eu poderia muito bem ficar ofendido, falar assim, ó, você não entende como é difícil, eu tenho tetas, no espelho eu me olho, não é legal, e não sei o quê. Então, você não pode fazer piada de ter tudo pra cima de mim, porque Não, pode. eu me ofendo. Não, mas Talvez é isso eu que eles possa, estão falando. é. Esse é o problema. Sabe o que acontece, Monark? A gente está vivendo um momento onde a gente está organizando esses novos padrões. O mundo está fazendo isso. Quem está organizando isso são as pessoas, não são os governos. Tanto que os governos diferem, os partidos diferem, as opiniões diferem. Mas o fato é que alguns gordos, eles vão ficar sensibilizados e aí estão E aí, o que se faz na sociedade? Assim, essa é a questão. Alguns acham, como eu, que acho que a gente tem que... Se tem um grupo de pessoas que acham que a piada não é engraçada, eu vou evitar fazer eu. E tem outros que acham, como você, que acha que não. Tem que ter liberdade, cada um que se vire com isso, mesmo que ofenda algumas outras pessoas. Entendeu? Porque a liberdade não pode ser ferida, né? Eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser irrestrita. Peraí, que você está sendo contraditório. Desculpa. Falei merda. A liberdade de expressão ela tem que ser restrita. Ela não pode ser irrestrita. Isso, desculpa. Tá? Não pode ser. Bom, eu discordo plenamente. Então, de eu você. entendi. Eu entendi. E eu acho... E não, você não é o único. Aí vem o quinto assunto que eu estava listando, que é a hipocrisia. Porque eu acho que tem pessoas que, na prática, fazem o que bem entendem na internet, falam a merda que bem entendem, elas magoam uns aos outros, elas impõem suas próprias opiniões, foda-se o outro. Não impõe, não existe impõe opinião. Não, né? elas colocam a sua opinião, independente, sua opinião, né? independente se aquilo vai magoar o outro, não é? Independente se aquilo fere um grupo ou outro. As pessoas na internet, as pessoas que não são um apresentador como você, essas que têm menos vulto, vamos dizer, elas falam que bem entendem, certo? E elas também cancelam. Sim. Aí vem o quinto assunto, que é a hipocrisia. Entendeu? Então, do tema nazismo, eu acho que, no fim das contas, o saldo foi positivo, porque todo mundo viu e foi informado a gravidade da parada, certo? A responsabilidade de um comunicador também foi uma grande reeducação, foi falado over and over aí para as pessoas, repetidamente, sobre isso. Os limitadores, aí, os alteradores de consciência, você mesmo acho que já está pegando mais leve, não é? Talvez até inconscientemente, não sei. Eu só não tô chapando o coco de maneira que eu chapava antes. Pô, mas você fumava mais de uma vez por todos os dias. Não, fumava todo dia, toda hora. Quando foi a última vez que você fumou? Ah, faz umas 2 semanas. Você fumava mais de 2 vezes por dia e agora a última vez que você fumou faz 2 semanas. Coincidentemente, você está vivendo um amadurecimento com tudo isso, certo? Eu não parei de fumar porque eu acho que eu não devo falar certas coisas. Parei de fumar porque não tá fazendo bem pra minha saúde. A questão de autopreservação mesmo. Legal, mas que bom, porque coincidentemente você tem um programa e tudo mais. Hoje, quanto mais você puder Mas, por exemplo, entender o limite, o seu próprio... Cada um tem seu limite. Claro. Né? O meu limite é fraquíssimo. Se eu der 1, 2 pega aqui, eu vou sair falando merda. Então, meu limite é super baixo. Fico ansioso, fico eufórico. Aí tem o cancelamento, que esse, sim, eu acho que isso sim me preocupa. E a emenda na hipocrisia, que assim, pessoas estão cancelando umas às outras, mas não porque elas andam na linha. Sim. Então tem uma coisa assim, isso sim é uma hipocrisia. Bom, os caras que me chamaram de nazista foram lá ameaçar minha mãe de morte. Pois então, entendeu? Então é assim, uma semana antes, 10 dias antes do aquele seu fatídico episódio, apareceu no Fantástico uma reportagem maravilhosa, muito bem feita, sobre o nazismo no Brasil e na internet. E o quanto existem comunicadores, pessoas espalhando esse tipo de informação, e como é difícil prendê-las, por exemplo. Mas elas estão lá. Tem o nome delas, tem o nome. Se você for agora no Globoplay, você vai assistir. Uns 10 dias antes passou no Fantástico. Essas pessoas, elas são hoje menos procuradas que o Monark. Exato.
Entendeu? O nazismo, ele existe no Brasil. Cadê o nome desses caras? Por que a gente não põe no poste, na rua, wanted, dead or alive? Aí é demais, né? Matar o cara. Não, isso que eu tô falando, mas não queriam matar tua mãe? Queriam. Isso que eu tô falando. Sim. Então, assim, eu acho que né, nessa coisa do crime e castigo que eu tava falando, ainda não existe, acho que, leis dentro da internet que rejam de maneira organizada ou que a própria lei possa incidir dentro de um assunto. É o povo e o público decidindo e as empresas tendo que agir conforme... A banda toca. Exato, e a manada vai pra cá, os elefantes foram pra cá, então é melhor cancelar, então é melhor não botar o patrocínio, porque são números. Sim. Se todo mundo aplaude, as empresas vão estar lá com você. Não é ideologia o patrocínio. Claro, é só medo de repercussão polêmica da sociedade. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que esses assuntos todos, eles desmembram em vários outros. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.